Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mai Pisa, sou profissional de educação física. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história até chegar aonde estou, né? Com meus 36 anos. 35, 36 na verdade eu não sei não, mas eu sempre faço confusão nisso. Eu nasci em Manaus e fui para Porto Velho com 5 anos de idade com a minha mãe e com as minhas 2 irmãs. Eu tenho mais 2 irmãs. E estudava em escola particular. E daí uma coisa que me impactou muito quando eu era criança é que eu era muito ruim em matemática, né? E foi justamente em matemática que eu reprovei. Eu reprovei na 3ª série. E isso me impactou muito porque a minha mãe, ela criou a gente praticamente sozinhas, né? Só ela trabalhando. E eu me lembro que ela falou assim que ela estava devendo a escola onde eu estudava e quando eu reprovei, o salário dela foi todo para aquilo. Eu lembro dela me falando assim, eu recebi o salário e tudo que eu recebi agora eu vou dar para sua escola e vou te colocar numa escola pública, porque eu não tenho mais condições de pagar essa escola particular para você. E assim foi bem impactante para mim, até hoje eu lembro disso. E fui para a escola pública, né, que era bem próxima ao trabalho da minha mãe, e onde ela poderia eu ir com ela e depois voltar com ela, pegando ônibus, nós duas juntas, acordando bem cedo, que ela fazia a comida para deixar para as minhas irmãs, né, para a gente se alimentar ali, já deixava tudo pronto, aí eu saía com ela cedinho, ela me deixava na escola e ia para o trabalho dela, que ficava bem, umas 2 quadras bem próximas. Daí eu cresci nessa escola pública, para quem já estudou, sabe que é um lugar inóspito, né, um lugar assim onde tem que ter, ensina a gente a ser bastante forte, porque são os filhos das pessoas que não podem pagar, né. Basicamente é isso que acontece. E daí estudei todo o meu ensino na escola pública, até a escola chamada Barão de Solimões, lá em Porto Velho. Excelente escola, com excelentes professores. E, enfim, lá me envolvi com muitos esportes também. Eu tive a vivência esportiva, eu tive a sorte de ter bons professores. Até o professor Samuel Johnson, que era extremamente conhecido, né? Professor Cardoso, ambos de basquete e vôlei, né? Inclusive eu soube da morte do professor Samuel, um dia desse eu fiquei bem impactada. Mas enfim, ele realmente me dava aula de basquete, entrava nos grupos lá de basquete e tudo mais. Participava mesmo, ele dava educação física como tinha que dar, né? Tanto a parte prática quanto a parte teórica ele dava pra gente, ele explicava sobre os ossos, sobre anatomia. Achava bem legal isso, até hoje eu lembro. E também gostava muito de me envolver com as danças folclóricas, né, da região norte. Então eu dançava boi-bumbá, eu dançava quadrilha, dançava várias coisas que tinham lá na escola. Eu sempre estava no meio, dançando, me apresentando lá nas festas, né? Isso era bem bacana também. E eu via a minha mãe se exercitando em casa. Ela participava de corridas de rua, as corridas do Sesc. E ela ganhava essas corridas, ela era comerciária, né? Ela era caixa de supermercado lá em Porto Velho e ela trabalhava pra caramba, né? Pra sustentar eu e minhas 2 irmãs. E ela treinava corrida de rua, ela adorava aqui. E daí eu via ela treinando pra ganhar, eu ia nas corridas e ficava torcendo por ela, ficava num ponto específico, ela deixava a gente lá num ponto específico, próximo à chegada, e torcia por ela, ela passava correndo, ela tem várias medalhas e troféus lá até hoje em casa, do Sesc, uma campeã, uma vencedora mesmo. E essa foi as minhas primeiras vivências com exercícios físicos, né? Eu lembro que eu brincava muito na rua também com os meus primos de corrida,
descalça na rua, correndo, jogando bets, jogando um monte de coisa que tinha, a gente corria pra caramba no meio da rua. Então fui uma criança assim bem ativa com os meus primos. E daí, só pra resumir, depois disso tudo, eu entrei na minha primeira academia, que foi lá no Coab mesmo, no meu bairro. Eu lembro que a mensalidade era cerca de 30, 40 reais, assim, na coisa, né? Na época era um valor assim, bem considerável, mas a minha mãe pagava pra mim. E daí, não, ela pagava pra mim não, tinha a mesada do meu pai, eu ganhava uma quantia de dinheiro do meu pai, né, que ele não convivia com a gente, daí ele me dava um dinheirinho lá pra eu ter as minhas despesas, né, básicas ali, e eu pagava a academia com isso também. Daí eu ia pra academia, me sentia completamente perdida naquele ambiente lá, e enfim, o que eu acabava fazendo, né? Eram as aulas coletivas. Então eu ia para as aulas ali de dança, de gap, de localizada, porque lá eu não me sentia perdida, né? Tinham outras pessoas ali, e daí eu ficava por ali mesmo. Mas eu via, né, as meninas bem bonitas treinando lá e tal, e eu queria aprender aquilo ali. Ficava só admirando. Eu quase não usava as máquinas. Eu me sentia perdida naquele ambiente mesmo. Mas eu ia, porque eu achava que aquilo era certo, porque eu via minha mãe se exercitando, porque eu via a minha irmã também indo para academia, e eu achava que era daquele jeito que tinha que ser. E assim foi, né? Depois eu me inscrevi em outra academia também, e daí eu comecei a ter um contato mais próximo com os profissionais lá, né? Os instrutores das academias, fazendo uma certa amizade e tal, participando de alguns eventos, festinhas. E daí, quando eu estava próximo a terminar, concluir o meu ensino médio, né? Eu nunca fui boa em matemática, assim, essas coisas, né, de exatas. Mas, enfim, ganhei uma inscrição para o vestibular de administração. Daí resolvi, né, ir fazer a prova. Ah, você ganhou a inscrição, administração e tal. Aí eu fui fazer a prova e passei, né, para entrar na faculdade. Cursei administração, depois fiz MBA em marketing, pagando ali com o salário do meu primeiro emprego, porque eu estudei para passar num concurso público, passei no concurso público e com esse dinheiro eu pagava a minha faculdade. E daí cursei, concluí, terminei, casei nesse meio do caminho aí também. E daí depois comecei a fazer corridas de rua. Eu comecei a fazer corridas de rua, minha mãe tinha parado, ao me ver fazendo corridas de rua, né, eu me envolvi com a galera lá do Espaço Alternativo de Porto Velho, correndo, isso já estava no sangue, né, por causa da minha mãe, como eu falei para vocês. Daí minha mãe até voltou a correr, e até hoje ela está correndo, ela não para mais porque ela adora, ela voltou a correr. E daí comecei a ganhar as corridas, gostava muito, eu era boa naquilo. Depois comecei a fazer triatlo, me envolver com muitos esportes. E daí as pessoas vinham me perguntando assim, o que elas podiam fazer para isso, para aquilo, porque o meu corpo foi modificando, né? Até porque eu vinha fazendo academia já, eu nunca parei, na verdade. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá, fazendo alguma coisa. E daí, enfim, as mulheres me perguntando o que eu faço para isso, o que eu faço para aquilo. E daí eu decidi procurar uma faculdade de educação física. Eu falei, eu vou procurar uma faculdade de educação física para fazer também. Eu me lembro que foi uma sugestão do Fabrício, meu marido. Ele fez essa sugestão e, enfim, eu acatei. Aí eu peguei e me inscrevi. Fiz, passei, cursei. Comecei essa faculdade de Educação Física com 29 anos e, né, me formei com 33 e agora eu tô com 36. Enfim, gente, para falar para vocês assim que eu não tive uma infância assim abastada, né? A minha mãe ralava pra caramba para criar a gente, para
dar tudo de melhor que a gente poderia ter, né, de acordo com as possibilidades dela. E apesar disso, né, fui muito bem instruída na minha escola, fui muito bem educada pela minha mãe com os princípios morais, né, de amor ao próximo, de amor a mim mesmo, né, porque o exercício físico, ele nada mais é do que amar a si próprio, né, você está se amando, está se cuidando, está sendo saudável, está cuidando bem do que Deus te deu. E ela me ensinou a ir por esse caminho. O meu pai, ele é empresário, mas também teve uma infância super ralada, assim, ele era estivador de barco. Quem conhece lá Manaus, ele trabalhava no porto e carregava aqueles sacos nas costas, sabe, descarregando mercadoria, bem humilde mesmo a infância, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas uma coisa que eles sempre falaram pra gente é estudem, porque eu não tive condição de estudar, mas eu quero que vocês tenham. Aí sempre estimularam a gente a estudar. E foi assim, eu cresci acreditando que exercício físico era importante, que estudar era importante, apesar de eu ter reprovado, né? Isso não influenciou tanto, assim, foi impactante para eu valorizar muito o amor da minha mãe, né? E o esforço que ela fez por mim naquele momento, extremo, que foi extremo. Imagina se pegar o seu salário todo e dar numa escola e o restante do mês como é que ficaria, né? Ela deve ter feito empréstimos, deve ter pegado um monte de coisa, deve ter ficado devendo um monte de gente para honrar com o compromisso lá da minha escola, embora eu tenha reprovado. E hoje, recentemente, ela também fez uma faculdade, eu fiquei super feliz, ela se formou em assistência social, ela trabalha na área, então ela se formou depois dos 50 anos. Isso é uma vitória muito grande dela também, super orgulhosa dela. Nunca é tarde para você começar a pensar e a concluir, a realizar um sonho. E, enfim, fiz a minha faculdade de Educação Física, comecei a estagiar e percebi uma coisa que só hoje, né, eu consigo refletir, que eu mesma passei por isso na minha adolescência, quando eu comecei a fazer educação, quando eu comecei a treinar, né, nas academias lá, não sabia nem o que eu estava fazendo. Aprendi a treinar mesmo durante a faculdade, depois dos 29 anos para frente, que eu consegui modificar realmente o meu corpo, saber o que eu estava fazendo. Mas estagiando, eu pude entender que aquelas pessoas, elas estavam realmente perdidas ali, porque eu via que as pessoas iam e depois elas sumiam, desistiam. Eu ficava, nossa, mas por que as pessoas começam e elas param, né? Eu me interessava, eu queria conversar. E eu via as pessoas assim vagando pela academia, pagando e não indo. E daí eu quis, quando eu me formasse, eu falei, não, eu tenho que trabalhar isso, porque quando a gente começa, durante a faculdade, a gente aprende que um dos nossos principais metas, que a gente tem que se dedicar como profissionais de educação física, é fazer as pessoas gostarem de se exercitar, gostarem de estar naquele ambiente, a integrarem uma vida saudável, né? Porque muitas pessoas pensam que é estético, mas não é. Saúde de verdade. É saúde, a longevidade, porque a gente vai perdendo massa óssea e muscular. E isso só repõe fazendo treinos, treinando, né? Se exercitando. E daí eu internalizei muito isso e eu falei, não, eu quero cumprir realmente o papel do profissional de educação física. E foi quando eu peguei as minhas economias, né? Eu pedi demissão do meu antigo emprego, o qual eu tinha feito concurso, né? Me mudei para Brasília, pedi demissão, peguei essa rescisão e fui para os Estados Unidos. Falei, vou lá, que é o primeiro mercado fitness do mundo, e tentar trazer algo realmente que impacte a vida das pessoas. Eu quero realmente promover uma mudança. E outra coisa, academias tradicionais eram extremamente caras. É caro você comprar aquele tanto de máquina. Eu não tinha aquele dinheiro, né? Comprar um monte de máquina e daí, né? Não era isso. Falei, eu acho que tem coisa diferente aí que eu posso fazer, sem ter esse tanto de dinheiro para investir.
E daí fui para os Estados Unidos e vi que tem muitas grandes academias também, tem vários crossfits que se estabeleceram, mais os estúdios de bootcamp bombando. Por que que eles estavam bombando, gente? Porque eu via pessoas comuns querendo emagrecer, qualidade de vida, querendo, né, se sentir melhor consigo mesmos. Eu vi os gordinhos fazendo ali, suando, e o professor animando, estimulando. E eu via que quase não tinha aparelho nenhum naqueles lugares. Não tinha esteira, não tinha nenhuma das máquinas que vocês conhecem. Aí eu, nossa, que interessante isso. E cheio de gente ali se exercitando e suando, os treinos intensos, professor em cima. Eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui que eu tenho que levar lá para o Brasil. Porque eu não tenho dinheiro para investir nesse tanto de máquina. Aqueles materiais lá eram materiais bem acessíveis para mim. Inclusive eu trouxe vários de lá para cá, né? Para começar o meu primeiro negócio. E daí eu falei, eu quero trabalhar com essas pessoas aqui, que não são aqueles marombadão de academia, são pessoas normais, querendo emagrecer, querendo atenção, né? Querendo acolhimento, porque eu vejo que falta muito isso nas academias, sabe? Falar, aquela propaganda toda, né? A gente vai transformar a sua vida, não sei o quê. Mas, na real, o cliente chega lá, o aluno, né, se matricula numa academia normal, chegando lá, ninguém sabe, só sabe na hora que você vai fazer o contrato e pagar. Mas você chega, entra e sai, ninguém nem pergunta o seu nome, ninguém sabe por que você está ali. Você pega aquela fichinha, fica 1 ano com aquela fichinha, ninguém está nem aí. Ou seja, você entrou, fidelizou ali, assinou o contrato de 1 ano, e ninguém é a mesma coisa, né? Se você passar 1 ano sem eles, não vão nem saber. Então eu quero, minha missão de vida é realmente ajudar as pessoas, assim, no fundo do meu coração. Eu sei que nem todo mundo teve oportunidade, né, de fazer exercícios, de ter essa vivência com exercício físico tão saudável que é para a nossa existência, para um pai que se exercita, para um filho que vê o pai se exercitando, certo? Para saber o que é realmente importante, né? Muitos pais suprem uma ausência, minha mãe também era ausente, porque ela trabalhava muito, mas muitos pais suprem essa ausência com alimentação, né? Dando muitos doces, bolacha, tudo, né? Essas porcarias aí, na verdade, para os filhos, quando deveriam estimulá-los a fazer coisas, serem crianças ativas, né? E as mães também, uma coisa que eu aprendi durante a faculdade é que as mães que, quando elas engravidam, elas teriam que estar com uma forma física boa para passar essa herança para a criança que vai nascer. Por isso que a gente vê muitas crianças aí gordas, né? Já bem gordas aí, acima do peso, até contraindo diabetes aí durante a infância, por excessos alimentares. Enfim, só para citar mesmo essas questões e para dizer que essa é a minha missão de vida, é transformar a vida das pessoas com mais saúde, qualidade de vida, sabendo da importância que tem, sabe? E do peso que isso tem para as pessoas que convivem com você, porque não é um problema só seu, certo? É um problema de todo mundo que convive contigo, porque seus filhos que não estão vendo você se exercitar e vão seguir pelo mesmo caminho. Aí depois, lá na adolescência, que já estão obesos, vão ter que lidar com isso, né? Sabendo, eu não sabia que isso era importante. Eu recebo essas pessoas nos estúdios hoje em dia, sabe? Pessoas que falam assim, fui sedentária só a minha vida toda. Eu acho que eu não consigo, será que eu dou conta? E eu tenho que desconstruir essas crenças, né? Essas coisas, falando, você dá conta sim. E a gente trabalha muito com acolhimento. Eu tenho orgulho de dizer que a minha academia transformou a vida já de centenas de pessoas, acredito que de milhares já que já passaram, aprendendo a gostar de se exercitar, mesmo depois de certa idade, né? Eu mesma comecei a saber o que era fazer um treino, né, bacana, depois que eu entrei na faculdade com 30 anos.
Eu sempre me exercitei, mas não sabia o que eu estava fazendo direito. Então eu quero que as pessoas cheguem com a gente e que elas gostem de se exercitar, que elas entendam que isso é importante, que elas recebam acolhimento, que elas não têm em nenhum outro lugar. E é isso que faz diferença na vida das pessoas. É compaixão, é amor ao próximo, é o acolhimento que a gente dá e que a minoria das pessoas tem, né? Tem muitas pessoas obesas aí no mundo, né? No Brasil, muitas pessoas com obesidade aí, mais da metade da população obesa. E a minha missão é transformar a vida das pessoas através do exercício físico, principalmente daquelas pessoas que querem emagrecer, que querem ter um corpo bonito, que querem se sentir melhor, mas não tem noção de como isso tem que ser. Não tem noção de como começar, mas querem, né? Em comum, elas só sabem que elas querem, mas elas não têm a mínima ideia de como fazer para ter um corpo legal. E eu quero ajudar essas mulheres. Essa é a minha missão.